professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa última videoaula da semana, aula 5 e a terceira videoaula. Pessoal, é importante, não esqueça de estar com o material didático à disposição, lápis, caderno e borracha. E o livro também. E vocês precisam acompanhar as questões que nós estamos trabalhando aqui, aí, com o livro de vocês. Não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje a gente vai falar de áreas de figuras planas. Falamos da unidade de medida, né? Nós vimos unidade de medida metro, hectômetro, decâmetro, centímetro, milímetro. Depois falamos do perímetro de um polígono, agora vamos falar de área. O perímetro é a soma de todos os lados, a área já vou adiantar, é o produto dos lados, depende também do polígono. Então, vamos lá discutir essas habilidades envolvendo áreas de polígonos. Para nós discutirmos, nós vamos para a página 248. Na página 248, nós vamos falar de área do retângulo. Gente, como que se calcula a área de um retângulo? Olha, qual é a área de um retângulo que tem 2 centímetros de altura e 5 centímetros de base? Desenhando a figura e dividindo a base e a altura em segmentos de 1 centímetro, obtemos 10 quadrados de 1 centímetro de lado, ou seja, 1 centímetro quadrado em cada um. Na verdade é assim, aí no seu livro ele trabalhou com a malha quadriculada, que eu não coloquei, mas eu vou explicar como calcular a área desse retângulo. Primeiro é bem simples, a área de um retângulo é o produto, é a multiplicação do comprimento pela largura. Então você multiplica a largura e comprimento entre si e já acha a área. Então aqui eu peguei 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque o expoente é 2, porque nós estamos multiplicando dois valores. Lembra que no perímetro eu disse que não podia multiplicar. Por quê? Por causa da unidade de medida. Já na área é importante e é obrigatório que você multiplique. Por quê? Para que você trabalhe com a unidade de medida padrão. A unidade de medida padrão de área é centímetros quadrados ou metros quadrados. Então aqui 5 vezes 2 é 10, 10 centímetros quadrados é a área desse retângulo. Depois ele diz, nós vamos ver a área do quadrado. A área do quadrado é bem simples. É só você pegar um lado e elevar ao 2. Ou você multiplicar dois lados, não tem problema. Só que o quadrado, todos os lados têm medidas iguais. Então, aqui, por exemplo, você multiplica 3 por ele mesmo 2 vezes, dá 9 centímetros quadrados. Se você quiser pegar o 3 e elevar a 2 e dizer que 3 ao quadrado é 9, dá no mesmo também. Então, veja que aqui já temos também a unidade de medida, centímetros quadrados. A área de um retângulo é o produto, a multiplicação do comprimento pela largura. A área do quadrado, a multiplicação dos seus lados ou um lado elevado ao quadrado. Agora, nós vamos analisar em uma única figura a área e o perímetro. Ou seja, a área e o perímetro de um quadrado. Mariana utilizou uma malha quadriculada para desenhar um quadrado, com medida de lado igual a 2 centímetros. Depois disso, ela calculou o perímetro e a área desse quadrado. Olha, Mariana aí trabalhou com a malha quadriculada também. Eu não trabalhei, mas está aqui o quadrado. Ela tem 2 centímetros de lado. Ela vai calcular tanto o perímetro quanto a área. Gente, o perímetro é assim. Primeiro a área, o produto de um lado, ou seja, porque eles têm medidas iguais, então 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Depois nós temos o perímetro, é a soma de todos os lados. Pessoal, é importante mencionar para vocês. Aqui eu tenho multiplicado para perímetro, mas não pode multiplicar, né? Eu utilizei as habilidades que eu uso para 9º ano e aí não pode, né? Eu estou corrigindo aqui para vocês. É o 2 somado com ele mesmo 4 vezes, que dá 8 centímetros. Veja que a unidade de medida aqui é centímetro elevado a 1 e aqui é centímetro elevado a 2, justamente por isso. Porque nesse eu multipliquei e nesse eu apenas somei. Olha, agora nós vamos falar da área do triângulo retângulo. Gente, a área do triângulo retângulo é bem fácil de se calcular. Por quê? Porque o triângulo retângulo, o nome já diz, ele tem um ângulo reto. Se você pega 2 triângulos retângulos juntos, eles entre si, você escreve um retângulo. Neste quadrado, a medida do lado é 3 centímetros. Qual é a área desse quadrado? Aqui nós temos um triângulo retângulo. Só que aí o que foi que nós fizemos? Nós vimos que ele tem um lado que mede 4 centímetros e outro que mede 5. Aí nós pegamos e juntamos 2 triângulos retângulos. Por quê? Porque ele quer a área do quadrado. Na verdade é um retângulo, né? Que o retângulo, nós usamos 2 triângulos retângulos para formar um retângulo. Aqui, ó, usei esse e usei esse. Esse lado tem 4 e esse tem 5. Lembra que um retângulo basta multiplicar o comprimento pela largura, então 4 vezes 5 dá 20. Então deu 20 centímetros quadrados. É a área do retângulo. Como nós estamos falando de um triângulo retângulo, porque cada retângulo pode ser dividido em 2 triângulos retângulos, eu divido a área dele. Não é 20 centímetros quadrados? 10 centímetros quadrados. Logo, a área desse triângulo retângulo é 10 centímetros quadrados. Muito fácil, né, de calcular.
Olha, determina a área de cada figura geométrica. Eu tenho aqui a área de um quadrado e a área de um retângulo. Já vimos neste tanto. A área do quadrado é um lado multiplicado por outro. Então, 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. A área desse retângulo é o comprimento vezes a largura. 12 vezes 6 dá 72. Então, 72 centímetros quadrados. Lembre que a área desses, nós estamos falando mais de quadriláteros, é bem fácil. Um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Qual é a área desse piso? Se ele tem 15 centímetros de lado, ele é quadrado. E aqui ele também já mencionou. 15 vezes 15 é 225. Ele tem 225 centímetros de área. Quantos pisos serão necessários para pavimentar uma área de 45 metros quadrados de área? Óbvio, aqui nós temos 45 metros quadrados. A transformação só é de metro para centímetro. Então nós estamos vendo que são 2.000 pisos. Nós vamos precisar de 2.000 pisos para formar ou para cobrir essa área. Olha, um vitral é composto de 80 peças iguais, no formato de triângulos retângulos, de base de 25 centímetros de altura e 16 centímetros de largura. Calcule qual é em metros quadrados a área desse vitral. Um vitral tem o formato de um triângulo retângulo. Ele tem a altura de 25 centímetros e a base de 16 centímetros. Não é largura, é base. Nós queremos calcular a área. É muito fácil a gente formar um retângulo, como nós fizemos no anterior. Peguei dois triângulos retângulos, juntei eles e formei um retângulo. Por quê? Porque aí eu posso calcular a área do retângulo, que é 16 vezes 25. Então, basta multiplicar 25 vezes 16, dá 400 centímetros quadrados. É a área do retângulo. Só que eu quero a área do triângulo retângulo, que é metade do retângulo. Então, metade de 400 centímetros quadrados, nós vamos dizer que é 200 centímetros quadrados. Só que aí nós vamos transformar para metro. Então, eu vou dizer que a área é 1,6 metros quadrados. 1,6 metros quadrados. Transformamos de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, para o lançamento de um produto, criou-se a seguinte embalagem. Nós temos aqui essa embalagem. Ela tem o formato de um bloco, e esse bloco é retangular. Na verdade, aqui é uma figura tridimensional, né? Vamos adiantar. Ele tem o comprimento, largura e altura. Sabendo-se que a caixa tem 17 centímetros de comprimento, está aqui, 5 centímetros de largura, está aqui, e 24 centímetros de altura. O papelão necessário para montar essa embalagem terá. Gente, nesse caso, a gente vai dizer que é o volume, né? Então, nós vamos multiplicar 17 por 5 por 24. Quando nós fazemos isso, 17 por 5 por 24, nós vamos encontrar um 1.226. Olha, agora presta atenção, não é um 1.226 centímetros quadrados, não. Aqui eu acho que ele se atrapalhou. É um 1.226 centímetros cúbico. Expoente 3. Aqui o livro se atrapalhou. Expoente 3, porque estamos falando de cúbico. É o produto de 3 dimensões. Então, nós vamos dizer que é um 1.226 centímetros cúbicos, letra B. Gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Encerramos as nossas aulas de matemática da semana. É importante que vocês não esqueçam de solucionar as questões propostas para casa e levar na próxima semana e apresentar ao seu professor. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se tiver dúvida em muitas habilidades, pause o vídeo, volte do início e reveja. Não importa quantas vezes você vai rever, o importante é você aprender. Um forte abraço e até o próximo encontro.